agora a gente vai pra nossa pauta de verdade, que é um roteiro um pouco mais longo que eu fiz. Então, eu vou deixar o chat na tela ao mesmo tempo que eu leio o roteiro. Mas eu vou evitar de ficar lendo o chat enquanto eu falo, tá bom? Igual eu fiz no roteiro da Waldorf, porque é um roteiro um pouquinho maior. E aí, a pauta de hoje, vocês já devem ter lido no título da live, é: por que a gente tá parando de ter filho? Vocês já pensaram nisso? A gente tem respostas fáceis, mas hoje a gente vai optar pela resposta complexa para essa pergunta, tá? Então, por que estamos parando de ter filho? Vocês já devem ter visto nas notícias países como a Coreia do Sul e o Japão abordando a problemática das suas populações que estão diminuindo porque as pessoas não têm mais filhos. E aí entra governo, sai governo e todo mundo apresenta uma proposta, tenta resolver essa situação. Só que o problema não é resolvido, né? Ele continua persistindo e a população, diferentemente de quando questões que são mais polêmicas, como o aquecimento global, boicote a empresas que denunciam imigrantes, espaçocídio, lapestino são pautadas, parecem não querer se manifestar sobre esse assunto. E aí a gente vai descobrir por que as pessoas não querem se manifestar. Isso acontece porque a reprodução é uma das poucas coisas que a gente ainda controla individualmente na nossa sociedade. A gente ainda tem o direito de decidir se a gente quer ou não ter filhos. E essa escolha, embora ela seja problemática para a economia, acabou sendo a solução individual. Todo mundo que ainda não entendeu que o problema é estrutural encontrou para lidar com alguns dos problemas que a economia causa na nossa vida. Então, tudo bem? Estamos acompanhando, né? A gente vive um contexto histórico, a gente vai fazer uma análise histórica de como isso chegou, tá? Demitman BR mandou ainda. Exatamente, camarada, a gente vai chegar lá. Então tá, a gente tem esse contexto no qual a gente vive uma situação social na qual estamos optando por não ter filhos, porque ter filho não está sendo economicamente viável para a maioria das pessoas. E aí, a gente percebe, quando a gente vai estudar, que o declínio da taxa de natalidade, ele começou a aparecer ali para a década de 2010, comecinho da década de 2010, de forma muito tímida. Mas, de lá para cá, o negócio está despencando exponencialmente. E aí ele começou a se tornar uma preocupação. E essa preocupação tem mobilizado, inclusive, governantes liberais a se posicionarem a favor de políticas de apoio à natalidade. Embora algumas dessas políticas sejam bem tortas, tá? E eu vou dar um exemplo de política torta de controle de natalidade, de incentivo à natalidade, desculpa, pra vocês. A Pior Coreia. Vocês lembram qual é a Pior Coreia, né? Eles acharam que seria uma ótima ideia, se eu não me engano, no ano passado ou retrasado, aumentar a jornada de trabalho para 64 horas semanais. Por quê? Para que casais jovens trabalhassem mais por alguns anos, ganhassem mais dinheiro e guardassem esse dinheiro para que eles pudessem parar de trabalhar por alguns meses para ter um filho. Por quê, gente? Porque pensar em licença maternidade e paternidade parece uma péssima ideia para um país ultraliberal como a Pior Coreia. E aí, a solução é botar a galera para trabalhar insanamente, para juntar dinheiro, para depois ficar um tempo sem trabalhar para conseguir cuidar da criança. Até ela ter idade suficiente para você largar ela numa creche. Sim, essa foi a ideia do governo sul-coreano. Aumentar a jornada de trabalho para as pessoas pararem de trabalhar no futuro para cuidar dos filhos por alguns meses. É o puro suco do capitalismo tardio, essa notícia. Enfim, eu não vou me aprofundar nessa notícia, mas ela vai estar de referência no corte da live. Então, se vocês quiserem ler, depois assistam o corte ou entrem lá para dar aquele joinha, cliquem na notícia, tá bom? Tem outra questão também relacionada a essa diminuição no índice de natalidade, é que ele é profundamente questionado. Os dados são muito questionados, por quê? Porque como que o índice de natalidade está diminuindo se a população mundial continua crescendo? E aí, isso pode parecer óbvio para algumas pessoas, mas não é óbvio para todo mundo. Então, a fins de didática e de construção da narrativa, a gente vai voltar no tempo, tá? A gente vai voltar ali para a década de 1950, no período pós-Segunda Guerra Mundial. Então, quando a Europa, Estados Unidos e, enfim, o mercado global do oeste do mundo estava se reconstituindo, embora também tenha participação do leste, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre. Estávamos no período pós-Segunda Guerra. E o que aconteceu nesse período, gente? Eu vou mostrar um gráfico para vocês. Depois da Segunda Guerra Mundial, vocês vão ver aqui no gráfico a linha azul, ó. A gente teve
um período de ascensão no número de nascimentos. Ele pode parecer pouco aqui, mas é porque esse gráfico está representando quase 100 anos de registro. Então ele vai desde a década de 50 até 2030, que é um comecinho de projeção aqui. Eu vou mostrar um outro gráfico para vocês que ele mostra estimativas de nascimento num período bem maior. Então a gente tem desde 1050 até 2022. E aí vocês percebem como o número de nascimentos ele vinha numa constante. E aí quando a gente chega aqui em 1950, ó, que é mais ou menos aqui, ele faz isso, ok? É uma escalada absurda em relação à constância com que se vinha crescendo o número de nascimento. A população, desculpa. E isso aconteceu porque começou a nascer gente pra cacete. As fontes, eu acho importante deixar, são estimadas com base em análise documental, tá? Porque em 1050 não existia registro de número de população. O que a gente precisa entender aqui? Que a população aqui em 1950 cresceu absurdamente. E aí a gente pode se perguntar, por que a natalidade nos países onde havia essa medição, porque ela também não acontecia em todos os lugares, ela aumentou tanto a partir de 1950. E aí a gente tem vários fatores políticos que explicam essa situação, tá? Primeiro deles é que, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos passou a ser a maior economia do mundo, tá? E a Europa estava destruída e o resto do planeta em situação de colônia, basicamente. E aí, por conta desse contexto global, as ações dos Estados Unidos vão ditar o que acontece em vários lugares do mundo, tá? E o que os Estados Unidos optam por fazer nesse momento? Eles colocaram em prática uma política de bem-estar social. Foi aí que surge a narrativa do sonho americano. E aí, o que eles faziam? Internamente, eles construíram uma política de acesso à educação e moradia muito forte, tá? Então, eram veteranos chegando da guerra e tendo acesso à universidade, porque eles precisavam formar mão de obra capacitada, expansão da do setor de construção, mas também da indústria. Setor de construção sendo expandido internamente significava acesso barato à moradia. As famílias de classe média todas nessa época conseguiam comprar casas muito fácil. E aí, quem casa, quer casa, as pessoas casavam, tinham uma casa. E quando você tem uma casa, você quer fazer o quê? Ter o seu filhinho. Além disso, houve um bom incentivo à indústria, ao desenvolvimento industrial interno. E essa indústria, ela tinha um foco bastante grande em setores de necessidades básicas da população. Então, eles construíram muitas indústrias de eletrodomésticos, de carro e etc. E aí a gente tinha gente voltando da guerra com saudade do seu mozão. As pessoas tinham trabalho, elas podiam comprar uma geladeira, elas podiam comprar uma televisão. E isso tudo era novidade e era um grande objeto de desejo da classe média, tá? Os salários que eles recebiam para trabalhar nessas indústrias que estavam em expansão não só dava para viver bem, mas dava para querer ter filho. E aí, num mundo belo como esse, o que a gente quer fazer? Botar mais criança no mundo, porque a gente quer compartilhar essa felicidade com a nossa prole. E a mídia da época, ela teve uma participação muito grande nessa construção, porque se você pega a propaganda de revista dos anos 50, você vai ver que era vendida essa ideia de vida ideal para a classe média. Tinha uma casa grande no subúrbio, um banheiro de azulejo colorido, um homem que trabalha de terno ou com roupa de pessoa que trabalha na indústria, uma mulher de vestido todo cheio de babadinho e muita criança. Então, esse era o ideal de felicidade vendido pela mídia. Além disso, além de tudo que eles fizeram dentro do país, eles injetaram muito dinheiro na economia da Europa. O que aconteceu? A Europa estava destruída por conta do fim da Segunda Guerra. E aí, eles estavam colocando dinheiro na economia de vários países europeus. Para quê? Para que eles tivessem condições de se unir aos Estados Unidos para lutar contra a ameaça comunista. Afinal de contas, a única ameaça naquele momento para a hegemonia estadunidense era a União Soviética. Sinta pressão, neném! E aí, antes, por que eles não atacavam a União Soviética? Porque a União Soviética estava ajudando a derrotar o exército na Espaço Z. Com o fim da Segunda Guerra, os Estados Unidos viram o campo aberto ali para tirar do caminho essa ameaça comunista malvadona. E para fazer isso, eles precisavam de apoio da Europa. Então, eles colocaram muito dinheiro em muito país da Europa, ajudaram a reconstruir a economia desses países para que esses países apoiassem a Guerra Fria, ok? E essa reconstrução desses países também fez com que a qualidade de vida do cidadão médio melhorasse
em vários países da Europa. Não foi da mesma forma que nos Estados Unidos, mas foi parecido. A Europa ainda tinha muito país na África em situação de colônia, então isso também impactava na melhoria da qualidade de vida. Então era dinheiro injetado pelos Estados Unidos, mais dinheiro advindo das colônias. Isso também promoveu uma melhora na condição de vida da classe média europeia, que depois do fim da guerra queria botar filho no mundo. E também eram vítimas desse tipo de propaganda. Onde mais isso aconteceu? Injeção superavitária de dinheiro por parte dos Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão. Eu fiz um vídeo recente, não foi uma live, foi um vídeo que eu fiz gravado, porque foi na época que eu fui pro Rio de Janeiro, falando do milagre da economia japonesa, de como isso fez com que tivesse uma consequência, situação de natalidade, tá? Do Japão ali pela década de 80. Depois que vocês terminarem a live, assistam esse vídeo, é um vídeo que eu gosto muito. E ele explica um pouco melhor as consequências disso que a gente tá falando agora, especificamente no Japão. Eu não vou falar disso agora porque não é o ponto da live. Mas o motivo pelo qual os Estados Unidos estavam injetando dinheiro na economia do Japão e da Coreia do Sul era o mesmo que eles estavam injetando dinheiro na economia da Europa, para segurar o avanço do socialismo. Por quê? Porque o socialismo avançava na China, na Coreia Popular, Vietnã. A gente teve muito país asiático fazendo revolução socialista nessa época. Então eles precisavam de economias fortes na Ásia, alinhadas com os ideais deles, ter um ponto de controle, de contenção do avanço do socialismo na Ásia. E aí, um terceiro ponto que fez com que o número de nascimentos disparasse na década de 50 foi a melhoria da qualidade de vida decorrente do avanço da organização socialista nos países da União Soviética. A expectativa de vida na União Soviética era baixíssima antes da Revolução. A União Soviética esteve ativamente envolvida na Segunda Guerra Mundial, e ali, por mais que depois tenha tido a Guerra Fria, esse período foi um período de muito desenvolvimento social na União Soviética. Eu vou deixar fonte quando for postado o corte. Então, se vocês quiserem fontes para essas informações, elas vão estar lá. Mas a economia da União Soviética alavancou nesse momento e a qualidade de vida da população melhorou muito. Então, a gente tem, com uma melhora da qualidade de vida, um maior número de natalidade. Então a gente estava aí num contexto, todo mundo feliz, querendo ter filho, para viver essa maravilha de vida que era os anos 50. Pela primeira vez na história, foram registrados mais de 90 milhões de nascimentos em um ano. E esse registro acima dos 90 milhões, ele se tornou uma constante por décadas. Teve uma pequena queda, eu vou mostrar o gráfico de novo para vocês, na década de 60, vou abrir um outro gráfico, na verdade, tá, gente? Mas esse gráfico vai me ajudar a falar de outra coisa. Aqui na década de 60, vocês estão vendo, ó, que tem uma queda do número de natalidade, mas também tem um aumento no número de pessoas que perderam a vida. Por que teve esse pico de desvivimentos e essa queda no número de natalidade na década de 1960? Tem pessoas que atribuem a várias coisas. Eu vou falar de todas as atribuições que eu encontrei, mas eu vou falar de algumas que, pelo menos na minha leitura, não fazem sentido. Surgimento do anticoncepcional. Eu não encontrei nada que indicasse que anticoncepcionais tenham sido distribuídos de forma tão ampla, em escala mundial, a ponto de causar um impacto tão grande na queda de natalidade. Então, eu não acho que essa é uma informação relevante. Quais outros motivos? A gente teve na década de 60 a Guerra do Vietnã, a gente teve uma pandemia de gripe na Europa, a gente teve uma família na China, tá? E esses três motivos fazem muito mais sentido, porque são motivos que deixam a população, em uma situação de vulnerabilidade. Se você tá vulnerável, foi o que a gente falou lá no começo da live, a gente evita ter filho. Eu mal tenho o que comer, eu vou colocar criança no mundo? O corpo da mulher nem consegue produzir uma criança se ela não tem acesso a alimento, tá? Se a gente tá vivendo uma pandemia, a gente não se relaciona com pessoas, não dá pra ter filho. Então esses três motivos fazem muito mais sentido do que o primeiro e também do que esse último que eu vou falar agora. A inserção da mulher no mercado de trabalho. Depois do fim da guerra, mulheres passaram a ter que trabalhar para movimentar essa economia que ia de vento em polpa. Por quê? Porque homens estavam fazendo guerra. Mas a gente tem dois aspectos aqui que a gente precisa pensar. Primeiro, mulher pobre sempre trabalhou, tá? E não deixou de ter filho porque estava trabalhando. E segundo, esse tipo de mudança é cultural, tá? Mudança cultural, ela se reflete a longo prazo. Então não dá pra dizer que porque a mulher entrou no mercado de trabalho nessa época, a gente vai ter uma relação direta entre as duas coisas de forma
tão rápida. Eu vou falar da década de 90 mais pra frente. Eu acabei de ver o... Nossa, gente, eu tenho superchat, que chique. Enfim, eu vou falar disso rapidinho, daqui. Só pra não perder a linha da narrativa, a gente vai chegar em 95. Tudo bem até agora, gente? E aí, o que eu queria salientar? Esse pico de desenvolvimentos aqui, ele é muito parecido com... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. A gente tem o pico da década de 60, ele é muito parecido com esse daqui de 2020, que é o pico da pandemia. Então, faz muito mais sentido que isso aconteça por conta de situações como faminas e pandemias do que por conta de questões de cunho social, que são mudanças que acontecem a longo prazo, tá? E aí, qual que é o ponto? A gente tem, a despeito desses altos e baixos, a gente tem um avanço constante no número de nascimentos. Da década de 50 até o comecinho dos anos 2000, 2010. Até os anos 90 foi um avanço bastante inclinado ali no gráfico. E a gente bateu, em 1990, o marco de 120 milhões de nascimentos. Desculpa, 120 foi na década de 60, 1990 foi 140 milhões. E de 1990 até 2010, deu uma estagnada. E aí, por que deu uma estagnada? A gente vai entender esse motivo, ok? Mas o que eu preciso apontar? A partir de 2012, especificamente, o índice de natalidade começa a cair aonde? No norte global, não é no mundo inteiro. E a gente vai entender, porque, inclusive, isso deu uma brecha para a construção de uma narrativa espaçocista, dizendo que o que mantinha a África pobre era o índice de natalidade muito alto. Então, nessa época, era legal você ter poucos filhos. Eles entendiam isso como um sinal de avanço cultural da sociedade. Ali, a partir dos anos 1990. Passou a se entender que países culturalmente evoluídos, eles teriam menos filhos, e que países pobres, países emburrecidos, essa era a narrativa que a Europa construía, tá? Seriam países subdesenvolvidos, que essas duas questões estariam diretamente ligadas. Ignora-se completamente o fator colonialismo, aí, tá? Mas isso também é assunto para outra live, então, se vocês quiserem, a gente pode falar de como se construiu essa narrativa, mas a gente não vai focar nisso agora. Mas o fato é que o número de nascimentos na Europa, ali na década de 90, ele começou a estagnar, e isso foi midiaticamente construído como um sinal de avanço social. Então, as pessoas, elas achavam que elas eram mais evoluídas, e por isso elas incentivavam, elas se entendiam como parte de algo melhor, tendo menos filhos. Por isso que a gente tem esse declive no número de nascimentos ali na década de 1990, porque isso era midiaticamente incentivado. E aí eu queria trazer esse número para uma escala mais próxima da gente, porque quando a gente fala em números numa escala de população mundial, a gente tá falando de números tão grandes, mas tão grandes, que às vezes fica difícil entender na nossa realidade, tá? Mas vamos lá. A gente tem médias, e eu vou falar agora do número do Brasil, tá? Porque, curiosamente, nessa época, os números do Brasil não se diferem tanto dos números mundiais. Na década de 1960, a gente tinha a expectativa média de 6 filhos por mulher no Brasil. Cada mulher teria 6 filhos. E aí, é curioso, quem tem pais que nasceram mais ou menos nessa época, talvez se percebam nessa estatística. A minha mãe nasceu na década de 50 e ela tem 5 irmãos, então eles são em 6 filhos. Então tá bem ali na média, tá? Desse momento em que a natalidade começou a crescer. Pessoas passaram a ter muitos filhos nessa época, porque elas passaram a ter acesso à alimentação, elas passaram a ter acesso à moradia. Igual eu tinha falado de como isso se deu construindo nos Estados Unidos, aqui no Brasil não foi muito diferente. Aí a gente corta pra década de 1990. Eu nasci em 89, mas eu acho que dá pra me considerar mais como estatística de 90 do que de 89. A média da década de 90 era de 2,6 filhos por mulher. Eu tenho só uma irmã. Então, vocês percebem que nas famílias de classe média, de classe trabalhadora, isso se mantinha. Mas foi uma estatística que foi diminuindo. Então, 60 a gente tinha uma média de 6 filhos, 90 a gente tinha uma média de 2,5. E por que isso foi acontecendo? A gente vai descobrir. Eu quero trazer o gráfico de volta aqui pra vocês. Deixa eu projetar na tela. O que esse gráfico mostra? Vocês estão vendo aqui que começa a ter um cone maior? Isso são projeções, tá?
O gráfico, esse gráfico, ele é da ONU. Ele tem projeção até 2024. E aí, aqui em 2025, ele começa a ele tem projeção até 2023. E ele começa a projetar o que vai acontecer com o número de nascimentos e o número de desvivimentos. E a gente vê a projeção de uma queda vertiginosa no número de nascimentos. Entende-se que, se a sociedade continuar da forma como ela está, o número de nascimentos vai cair cada vez mais e o número de desvivimentos vai crescer cada vez mais. Eu vou falar o porquê desse número de desvivimentos crescer mais. Por conta da crise climática. Por que a gente está vivenciando uma crise climática? Por conta do capitalismo, né? Aumento da temperatura do planeta, decorrente da industrialização e da exploração de recursos naturais sem precedentes e sem vias de acabar, independente da necessidade. A necessidade no capitalismo, ela se cria, e por conta dessa necessidade artificial, existe uma exploração infinita dos recursos naturais que está destruindo o planeta. Então, estima-se que a gente vai desviver-se muito mais, tá? Daqui pra frente. Assim como estima-se que menos gente vai ter filho. Por quê? Porque a gente tem o controle, mais ou menos, né? De quando a gente tem ou não filhos, ok? E aí a gente chegou num ponto aqui, eu vou trazer só uma curiosidade pra vocês. A Itália, em 2023, declarou estado de emergência em decorrente do baixo número de nascimentos. Por quê? Porque a idade média da população italiana é de quase 50 anos. Então não tem mais pessoas na Itália em idade de trabalhar. A gente viveu aqui no Brasil uma reforma da Previdência que fez com que a gente trabalhasse muito mais tempo. Na Itália, eles estão em situação de barril. E na pandemia, muita gente perdeu a vida lá. A Itália sofreu muito no começo da pandemia com desvivimentos. E quem que desvivia na pandemia? Pessoa em idade de trabalho também, tá? Foram muitos idosos, mas também foi pessoas em idade de trabalho. A projeção da ONU é essa, de queda no nascimento, mas a gente vai olhar para essa outra linha aqui, que é do número de mortalidade, ok? Vocês percebem que ele cresce muito mais do que o número de natalidade diminui, ok? Então, a gente tem, em resumo, uma situação na qual tá nascendo menos gente e vai tender a nascer cada vez menos, tá desvivendo muita gente e vai tender a desviver cada vez mais. Pra quem que isso é péssimo, gente? Pro capitalismo. Em resumo, é isso, tá? A gente tem esse contexto de crescimento de natalidade, mas por que ela estagnou e começou a despencar depois da década de 90? E agora eu vou responder a pergunta do camarada Leonardo. Vocês lembram que eu falei que depois do fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos injetaram dinheiro na economia de alguns países, tanto da Europa quanto da Ásia, e no Japão e na Coreia do Sul, né? Para conseguir apoio contra a União Soviética e contra os demais países socialistas durante a Guerra Fria. Esse dinheiro, para além de permitir que esses países apoiassem os Estados Unidos na guerra, fez com que a qualidade de vida das populações melhorasse e fez com que as pessoas tivessem mais filhos, porque a vida delas estava melhor. O que aconteceu historicamente ali no começo da década de 1990? A dissolução da União Soviética. E aí o que aconteceu em decorrência disso? Os Estados Unidos não precisavam mais injetar dinheiro na economia de ninguém. A grande ameaça comunista estava resolvida, e aí não tinha mais nada que movimentasse o mercado de guerra ali na Europa, e por conta disso, não havia mais necessidade da garantia desse estado de bem-estar social. Nesse momento, a gente vai ver no gráfico essa estagnação, essa barriga nos nascimentos, porque isso foi uma grande mudança na ordem mundial. O fim da União Soviética fez com que todo mundo, tanto as pessoas que viviam nos países soviéticos, que precisaram se adaptar completamente a uma nova economia, quanto as pessoas dos demais países que passaram a deixar de ter uma injeção de dinheiro na economia deles, vivessem um momento, eita, e agora? E aí, vocês lembram que eu falei que mudança cultural demora para aparecer, certo? Quando a gente muda a ordem política, a gente demora para entender o que está acontecendo, quais são as consequências daquilo. E por um tempo, não é que a coisa despenca de uma vez. A coisa fica estável. A gente teve uma estagnada, porque essa barriga a gente não pode considerar um declive, porque ela foi bem suave. A gente teve uma estagnada de quase 20 anos, de praticamente 20 anos no número de natalidade. Que foi mais ou menos o tempo que os países e as pessoas, mas principalmente as pessoas, demoraram para entender
que houve uma mudança na economia e que o salário delas estava aumentando bem menos do que o custo de vida. As pessoas demoraram esse tempo para perceber que o desemprego estava aumentando, que as jornadas de trabalho estavam aumentando e que aquela vida maravilhosa do céu da testemunha de Jeová lá da década de 1960, 50, 60, já não era mais uma realidade. Então foi por isso que a gente teve essa estagnada na década de 1990. E aí, qual que é o ponto? Se você tá vivendo isso, você não vai fazer uma análise de conjuntura como essa que a gente tá fazendo aqui agora, enquanto você tá vivendo ela. Você tá vivendo literalmente o colapso de uma sociedade idealizada. E aí, essa idealização, ela se dá justamente porque o capitalismo estava implementando políticas de bem-estar social que não condizem com o avanço do capitalismo na sua forma atual, tá? Até aquele momento fazia sentido para o capitalismo fazer o que eles estavam fazendo, de injetar dinheiro na economia, de garantir um bem-estar na vida da população. Depois do fim da Guerra Fria, depois do fim de uma ameaça à hegemonia do capitalismo, isso deixou de fazer sentido. E aí eles pararam de se preocupar com o bem-estar das pessoas. E as pessoas que estavam vivendo esse colapso dessa sociedade, que precisava garantir isso para a população, também estavam vivendo o quê? Um processo de despolitização, tá? A gente tinha nos anos 50 uma população, e aí eu vou fazer o recorte da Europa, extremamente politizada. A classe trabalhadora da Europa era politizada, e ela deixou de ser por quê? Porque com o avanço dessas políticas social-democratas que garantiam esse bem-estar para a população sem romper com o capitalismo, as pessoas deixaram de questionar o capitalismo. E aí, isso, a longo prazo, fez com que a população parasse de entender que a conjuntura política fazia com que elas estivessem vivendo aquilo. Então, eles passaram a acreditar, continuar acreditando, na verdade, no que a mídia vendia como sendo os motivos pelos quais a crise estava acontecendo. E o que a mídia vendia como motivos dessa crise, né? Que a gente, que é marxista, entende que é decorrente do momento do capitalismo. Mas eles acreditaram em narrativas como imigrante roubando emprego, crise do petróleo. Eles acreditavam em fantasmas, tá? Que desviavam o olhar deles para a fonte real do problema, que era o capitalismo tardio precisando daquilo para continuar avançando. E aí, o porquê que o capitalismo precisava disso? Porque a gente viu uma crise econômica. Os Estados Unidos parou de injetar dinheiro na economia, os países precisaram se virar com o que eles tinham. E o que eles tinham, basicamente, era dinheiro de exploração de colônia. Mas era muito menos do que o que eles estavam tendo até antes. É como se você deixasse de ter uma renda extra do nada. E aí, o que os governos fizeram? Congelaram salário. Para que eles congelaram salário? Para continuar garantindo o lucro dos empresários. E aí, o que aconteceu na vida do trabalhador? Trabalhador que antes trabalhava 40 horas, o pai só trabalhava, porque isso ainda se mantinha até ali a década de 90, quem estava vivo nessa época sabe do que eu tô falando, um trabalhador conseguia sustentar uma família, porque o capitalismo precisava garantir a manutenção do bem-estar da população para que a população não olhasse para a União Soviética e falasse, olha, lá funciona, aqui não. Então as pessoas foram perdendo esse poder de consumo e passaram a chegar num ponto onde, para ter condições de criar uma criança, primeiro, precisou a mulher entrar no mercado de trabalho. Depois de pouco tempo, mesmo com 2 pessoas na família, majoritariamente esses status eles são pensados em casais heterossexuais, tá? Mas isso se aplica para qualquer casal, independente da forma do casal. Enfim, a gente hoje em dia chegou numa situação onde mesmo com 2 pessoas trabalhando, é muito difícil criar uma criança, sustentar uma criança. Tanto por falta de dinheiro, quanto por falta de tempo. Porque a gente tá trabalhando pra cacete. Então, a gente não vive mais uma situação na qual as pessoas, elas conseguem pensar em ter tantos filhos quanto conseguiam ali na década de 60, 70, 80, 90. Por quê? Porque pra viver, a gente tá precisando trabalhar cada vez mais, dormir cada vez menos. E aí, isso se resvala na nossa vida de diferentes formas, tá? Pra além da gente ter impedido financeiramente de planejar a ideia de ter filho, porque filhos acontecem, né? Mas filhos planejados estão deixando de acontecer, porque se você para pra pensar, você desiste da ideia na hora. Se você vive do seu salário, né? E aí, o que acontece? A gente tá dormindo menos, tá? Estatisticamente, isso vai ter fonte no corte de estudo científico, mostrando que a gente dorme menos do que a gente dormia até a década de 90. E aí, quando a gente dorme menos, a gente tem menos libido. Se a gente tem menos libido,
as pessoas fazem menos. E, aliás, eu já vou deixar um pedido pra vocês. Eu preciso de um eufemismo. Então me ajudem aí no chat a pensar num eufemismo que eu posso falar na live, porque a próxima pauta vai falar disso. E aí, sem libido, a gente faz menos, vocês sabem o quê? Espontaneamente. E menos, vocês sabem o que? Espontâneo, faz com que as pessoas tenham menos filho. Porque planejado, ele não tá acontecendo. Porque ninguém tá tendo coragem de ter filho planejado. E o uso de anticoncepcional foi ampliado, então tá mais fácil de controlar a natalidade. Isso é um dos motivos pelos quais as pessoas estão deixando de ter filhos. Eu tô lendo os eufemismos no chat. Samba deitado, namorar ou bimbar, nheco-nheco, SX, furicunfar. Eu amei samba deitado. Enfim, quando fulano conheceu fulano, amor... Eu não gosto dessa ideia de falar das duas coisas como sendo sinônimos. Porque não necessariamente são, tá? E isso é uma coisa... É uma construção muito capitalista. Essa simetria entre amor e o que a gente não quer falar. Câmbio de material genético. Snu, furunfar. Vocês são maravilhosos, gente. Enfim, eu gostei do samba deitado. A Sara espirra. Que mais que acontece, gente? Só pra gente não perder o foco aqui. Além de pessoas cansadas não furunfarem espontaneamente, impedindo que gravidezes não planejadas aconteçam, a gente passou a comer cada vez mais comida ultraprocessada. Comida ultraprocessada afeta a saúde reprodutiva. Também terá fonte científica sobre isso, tá? Especialmente de quem come muito ultraprocessado. E quem come muito ultraprocessado? Trabalhador cansado. A gente tem vários motivos aí pelos quais não estamos nos reproduzindo em decorrência dos efeitos do capitalismo na nossa vida. Não só por conta do medo financeiro, da responsabilidade que é criar uma criança. Próximo ponto. A gente tá demorando, cada vez mais para ter autonomia financeira. E ter filho sem autonomia financeira não é uma boa ideia, tá? Inclusive, isso foi algo que lá nos anos 90, lembra que eu falei que nos anos 90 a narrativa era de que pessoas evoluídas não tinham filho? Ou não tinham muitos filhos? Isso foi ensinado pra gente. Galera que estudou em escola pública nos anos 90 e anos 2000, vocês lembram de quando o Proerd ia lá na escola falar pra gente que não podia fumar maconha? E falar pra gente que não podia sambar deitado? A gente aprendeu. Então, a gente tem medo das consequências disso na nossa vida. A geração que tá vindo aí, geração alfa, geração Z, teve menos acesso a esse tipo de... Eu não vou chamar de educação, porque... Enfim, né? O negócio era bem problemático, mas enfim. Aprendemos que não podemos sambar deitado de forma irresponsável, então não fazemos isso. Que mais? A gente... ainda nessa pauta, a minha geração, a gente ouviu muito dos nossos pais... Coisas como, na sua idade eu já tinha casa, carro e 2 filhos. E isso era dito pra gente como se fosse um demérito nosso viver nessa sociedade na qual tá cada vez mais difícil viver do nosso trabalho. A gente tem cada vez mais uma exigência de formação que não existia na época dos nossos pais, que cresceram nesse contexto pós-guerra. E não é como se eles fizessem muito mais do que a gente, é só porque a sociedade era outra, tá? E a gente precisa entender isso, e isso decorre de uma análise marxista da situação, porque nossos pais não enxergam assim. Eles acham que o problema é a gente. E aí, o que acontece? A gente vive uma geração de pessoas com ansiedade, com depressão. E adivinha, chat, o que faz a gente não querer dançar chachado a 2? Ansiedade e depressão. Remédio ansiolítico e antidepressivo também causam perda de libido. Então a gente vive uma sociedade que não tem filho e a culpa é toda do capitalismo, ok? Eu acho muito curioso essa simetria, né, que os pais tentam traçar, de que na sua idade eu já tinha casa, carro e 2 filhos. Eu fui ter meu primeiro sofá esse ano, da vida, tá? Então, pra mim, essa ideia de ter filho, falando um pouco de forma pessoal agora, por mais que eu quisesse, tá? Eu queria muito ter uma criança, participar da criação de uma criança. Vocês acompanham, eu tô tranquila hoje porque é feriado. Mas eu vivo cansada, eu vivo exausta. Tem dia que eu trabalho mais de 11 horas. Como que eu vou pensar em ter filho? Tem dia que eu só venho em casa pra dormir. Eu só como e durmo. Eu chego no mês contando moeda. Pela primeira vez na vida, tô conseguindo me planejar pra ter um mínimo de estabilidade. Assim, a muito longo prazo, tá? Mas
se fosse diferente, eu adoraria ter uma criança. O problema é que não é. E aí, eu vou trazer agora um pouco mais pro pessoal a análise, porque, obviamente, eu não sou a favor do discurso de que quem é pobre não pode ter filho. Eu acho que pessoas têm filhos, pessoas aptas a se reproduzir, que sentem que querem ter filhos, devem ter filhos. Mas eu, de forma egoísta, opto por não fazer isso. Por quê? Eu não tenho rede de apoio. O neoliberalismo tirou isso da gente, tá? Porque o neoliberalismo promove um pensamento cada vez mais individualizado. A gente tá trabalhando pra um cacete. E aí, infelizmente, me resta essa solução individual enquanto eu luto pra que a gente mude o sistema, pra que a gente construa uma sociedade na qual eu não precise me privar da vontade que eu tenho de ter um filho por medo de não dar conta. Qual que é a conclusão? A gente vai encaminhar agora pra conclusão. A conclusão é que o capitalismo precisa que a gente continue tendo filho. Para garantir a manutenção do desemprego, para garantir o exército de reserva, para garantir que a gente se veja obrigado a trabalhar cada vez mais por salários que cada vez dão menos conta de garantir a nossa subsistência. O Ian participou de um podcast do Inteligência Limitada essa semana. Ele falou muito bem sobre como essa lógica funciona. Então, se vocês quiserem entender melhor, caso ainda não tenham assistido, assistam a participação dele no Inteligência Limitada, porque ele explicou muito bem sobre como o sistema precisa da gente continuar tendo pessoas em situação de vulnerabilidade financeira para se sustentar. Isso é uma necessidade do capitalismo. E aí a gente vive um contexto no qual as pessoas, se vendo nessa situação e isentas de consciência de classe, tomam essa decisão individual de não ter filhos de forma apolítica, de forma como se essa fosse de fato a solução, e não vão para a raiz do problema, tá? E aí isso não vai se sustentar. Sabe por que que isso não vai se sustentar? Porque essa queda da taxa de natalidade, sendo péssima para o capitalismo, vai fazer com que o sistema se torne insustentável se ela continuar acontecendo. E caso a população não esteja ciente da sua necessidade de mudar o sistema, a gente vai ver uma solução vinda do sistema, tá? A gente já tá vendo essa tentativa de governos de resolverem a questão da baixa natalidade de forma muito escrota, mas a gente tá vivendo, nesses últimos anos, um ataque aos direitos de controle de natalidade. Por enquanto, esses ataques estão acontecendo através de, principalmente, leis contra o interrompimento de gravidezes, em lugares onde elas eram integralmente legalizadas, ou como aqui no Brasil, no qual teve gente tentando impedir que o interrompimento de gravidez fosse feito, mesmo em casos nos quais eles são atualmente permitidos, que são quando é uma criança que foi vítima de espaço-abuso, quando tem risco para a mãe, ou quando for uma mulher, enfim, que foi vítima de espaço-estupro, tá? Tem gente querendo impedir que essas pessoas, nessas situações, mesmo quando tem risco para a vida da mulher, façam o interrompimento da gravidez aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, que era um país que a maioria dos estados permitia o interrompimento da gravidez, essa lei está sendo revogada em vários estados. E aí, por enquanto está sendo isso, mas daqui a pouco a gente vai ver lei proibindo o anticoncepcional, vai ver lei que vai fazer de alguma forma com que mulheres se vejam obrigadas a virar uma fábrica de bebê. Eu não quero chegar no extremo do conto da Aya, mas tirar a mulher do mercado de trabalho faz com que a mulher se torne mais condescendente. Tô procurando a palavra, tá? Se vê num relacionamento no qual ela depende do homem, e aí pra isso ela pode achar que ter um filho vai fazer com que ela tenha mais segurança nesse relacionamento. Enfim, existem muitas formas indiretas de fazer com que as pessoas voltem a se reproduzir, tá? Independente da vontade delas. E aí a gente pode chegar a ter métodos extremos, sim, de leis que obrigam mulheres férteis a ter filhos, porque se o sistema depender disso e as pessoas não entenderem que o sistema vai fazer com que isso aconteça independente do que ele precisar fazer, a gente vai se ver numa situação extrema. E aí, antes da gente encerrar, eu queria puxar um gancho e deixar de recomendação um vídeo que a gente soltou pela Soberana no Dia Internacional da Mulher Trabalhadora, no qual a gente fez uma análise materialista da bruxaria. Porque nele, a gente falou um pouco mais sobre como a igreja atua
como ferramenta de manipulação do pensamento da população em prol dos interesses da elite. E aí, por que eu tô puxando esse gancho? Eu não sei se vocês lembram de quando o Papa Francisco? Foi o Papa Francisco. Ele disse que casais sem filhos e pessoas que têm pet são egoístas por não se reproduzirem. E eu acho isso um ótimo exemplo de como essas instituições funcionam para garantir os interesses do sistema e coagir as pessoas usando o que eles puderem em prol dos seus interesses. Então, eles estão usando moralismo religioso nos países que isso ainda funciona. Eles estão usando de leis de dificultação de acesso a anticoncepcionais, de dificultação de acesso a interrompimento de gravidez. E aí a gente se vê nessa situação, a não ser que a gente rompa com o sistema, tá? Eu vou pôr o vídeo pra vocês assistirem, na verdade. E aí, olha que curioso, né? A gente vive num país que tá perdendo a sua maioria católica. Mas eu fui procurar o vídeo dessa notícia do Papa pra mostrar pra vocês. E sabem o que aconteceu? Eu não achei em lugar nenhum. Eu achei vídeo em inglês falando dessa notícia. Eu não achei em português. Eu achei notícias comentando a fala dele. Abraão Leandro, bem-vindo. O Charlize me lembrou de quando começaram a fazer live no YouTube e a galera falava obrigado pelo membro. Eu não vou falar isso, porque, enfim, homem falando soa como piada, pra mim vai ficar muito errado. Eu não sei como falar, mas muito obrigada por se tornar membro do canal. Pronto. Consegui frasear de uma forma que não fique escrota. É uma notícia que fala sobre a fala do Papa, porque eu não achei a fala integral dele, tá? Em português. O que é muito sintomático de como o catolicismo conseguiu esconder isso da internet. O Papa Francisco elogiou a paternidade e a adoção em seu discurso na audiência geral dessa quarta-feira no Vaticano. O sumo pontífice, por outro lado, lamentou que os animais de estimação às vezes tomem o lugar dos filhos. O argentino também chamou de egoísmo quando as pessoas optam por não ter filhos e às vezes têm cães e gatos que ocupam esse lugar. A fala ocorreu durante a primeira audiência geral do ano na Sala Paulo VI. Francisco também pediu às instituições que facilitem os processos de adoção de modo que se torne realidade o sonho das crianças que precisam de uma família e o dos casais que desejam acolhê-las. O Papa voltou a criticar o chamado inverno demográfico e a dramática queda na taxa de natalidade registrada em muitos países ocidentais e convidou as pessoas a terem filhos ou a adotá-los. Eu acabei de ler o chat aqui. E eu vi que o Leonide falou que a descontinuidade de gravidezes não influenciam na taxa de natalidade. Não foi isso que eu quis dizer, eu vou explicar porque talvez não tenha ficado claro. O que eu quis dizer é que a gente tá vindo em uma crescente de ataques aos direitos de controle de natalidade, tá? O mais óbvio, porque foi mais fundamentado pela sociedade, é o ataque ao direito da descontinuidade de gravidezes, que já está acontecendo. O que eu quis dizer? Que se a gente não tomar consciência dessa situação, de como o capitalismo precisa que a gente continue tendo filhos, e que a nossa solução individual para esse problema não se sustenta no capitalismo, esses direitos, eles vão continuar sendo atacados. Eles começaram por esse direito, mas a gente vai ter direito a pílula atacado, a gente vai, se chegar num extremo, ter lei sancionada dizendo que mulher fértil tem que ter filho, entendeu? Porque eles precisam que isso continue acontecendo. A gente tá vendo, por enquanto, uma outra forma de ataque. Mas se isso se mantiver, a situação vai piorar, ok? Eu acho que agora eu consegui explicar melhor.